Ora, estamos a gravar, espero que se encontrem bem. O meu nome é André Ventinhas e aqui falamos de literacia financeira e investimentos financeiros. Continuamos, portanto, eu estou a continuar a analisar o livro de Lynn Alden, Broken Money, e, portanto, vou cedendo à mesma os capítulos do livro. Aliás, eu estou a arrumar um pouquinho melhor o canal do YouTube para vocês depois poderem ter as diferentes secções separadas. De qualquer forma, eu agora, quando achar pertinente dar-vos alguma mensagem ou falar-vos a nível de investimentos financeiros, eu irei aparecer por vezes também a fazer esse tipo de observações. Como sabem ou não, decorreu, portanto, o encontro de Davos, na Suíça. É um encontro anual em que se junta a nata do poder mundial. E aí é que se joga a política dura, pura e dura, digamos assim, daquilo que se vai suceder nos próximos tempos. E nós, como eu já tive o cuidado de avisar aqui no canal, nós estamos numa mudança de paradigma. Estamos numa mudança de paradigma e a Ray Dalio, que é um dos economistas e, portanto, dos hedge funders que eu mais admiro, ele falou em Davos, na Suíça, numa pequena entrevista que analisei com atenção, e ele fala das grandes 5 forças que é preciso acompanhar em relação, portanto, a conseguir ver o gráfico e o padrão que já vem de há muitos anos atrás. Portanto, ele fala nos conflitos internos que estão a acontecer nos países, esquerda e direita, e o facto de haver uma grande diferença entre salários das pessoas que estão no topo e daquelas que estão na base. Essa diferença é cada vez maior e existe cada vez uma maior insatisfação, e daí surgirem forças mais populistas em toda a Europa e neste momento em todo o mundo. Nunca se podemos esquecer que nos anos 30 foi assim que a Alemanha e outros Estados passaram a ser autocracias e passaram a ser regimes ditatoriais. Ora, ele fala-nos nestes conflitos internos, nos conflitos externos entre países. Os países estão-se a fechar e nós estamos a ver um fenómeno que era o da globalização tender a haver com o fechamento dos países e países a terem jogos comerciais uns com os outros. Eles, portanto, estão também a impedir que as trocas comerciais se façam de uma forma mais fluida, e isso mexe com o sistema e com a ordem mundial. Temos também epidemias, temos pandemias, temos atos da natureza e estamos a vê-los todos os dias, e que também mexem de alguma forma com colheitas, com a agricultura, com aquilo que é tudo o que nós consumimos e que depois também vai ser repercutido naquilo que é o preço final ao consumidor. E, portanto, esta é uma grande referência também que temos de ter em mente. Nós estamos a ficar com jogos geopolíticos cada vez mais perigosos. Há atritos, portanto, geopolíticos e formações de geopolítica, gera-se uma dinâmica diferente e, portanto, isto está a mexer até com as regras da ordem internacional e não se respeitarem essas regras, porque quando se quebra a confiança, essas regras portanto, as grandes organizações mundiais, se já em si elas não eram muito ouvidas e muito respeitadas, começam a sê-lo ainda menos, e os cidadãos começam a ter cada vez mais desconfiança no sistema. O outro grande elefante na sala é tecnologia, inteligência artificial, robótica, e isso está a surgir, e quem for o país
ou o grupo de países que ficar à frente nesse jogo, eles vão ditar a próxima mudança de paradigma e aquilo que será a próxima ordem mundial. Portanto, isto são evidências muito cíclicas e elas vão surgindo já desde o célebre livro de Platão, A República. Platão já nos falava destes ciclos e já nos dava indícios de eles poderem acontecer. Como investidores, nós temos de estar atentos e temos de saber que os países, numa desvalorização do valor da moeda, que é o que já sabia que iria acontecer a uma velocidade maior, ou seja, os países estão todos muito endividados e, tal como nós, ao terem essas dívidas, eles têm uma arma na mão, que é imprimir papel moeda. Ao imprimir papel moeda, eles desvalorizam o valor do dinheiro. Eu mostrei-vos aqui, portanto, até o desvio de investidores para aquilo que é a prata, o ouro e outro tipo de ativos para proteger os investidores do risco. Aqui a grande mensagem de fundo é que os países e as estruturas, as empresas, tudo aquilo que nós investimos, elas não deixam de ser como nós. Portanto, nós não podemos ter dívidas maiores daquilo que são os nossos rendimentos. Quando se começa a ter dívida espiral maior que o rendimento, isso vai desencadear um efeito bola de neve. A renegociação desse tipo de dívida vai gerar juros mais altos. Ao renegociar dívida a juros mais altos, vai ser mais difícil pagar essa dívida, o que por sua vez vai ser uma bola de neve que se vai retroalimentar. E depois, a qualquer momento, vai haver aqui bater na parede e vai haver algo de muito mau. Os países têm outra saída, que é a desvalorização do valor do dinheiro e depois repassar para o consumidor final e para aquilo que são as futuras gerações o preço pesado da fatura. Por isso é importante nós termos estas dinâmicas e estas lógicas incorporadas naquilo que são as nossas análises. Nunca nos podemos esquecer que o ativo de um agente vem daquilo que é o passivo do outro, ou seja, é sempre para alguém segurar algo, há alguém que está a dever algo. E quando estas forças deixam de funcionar de uma maneira lógica e de uma maneira cordial, é óbvio que os investidores fogem para outro tipo de investimentos, no caso do ouro, da prata e até em pequenas percentagens nós estamos a ver o surgimento daquilo que são as criptomoedas e o blockchain. Portanto, por vezes há muito ruído, há muito barulho a nível da comunicação, nós estamos muito presos àquilo que são as notícias e as noticiazinhas do dia-a-dia, o debate do seguro com o Ventura e o mentiroso e o cretino. Isso, digamos que são miudezas do sistema e deixamos de estar atentos àquilo que de facto interessa e que vai mexer com o futuro das nossas vidas, das nossas carteiras, da nossa saúde, das nossas pensões, e digo-vos certamente que isso não é política portuguesa e não é o nosso país que controla. São as dinâmicas que foram faladas este fim de semana em Davos, é que ditam as regras daquilo que nos vai acontecer. Portanto, vocês
tenham atenção quando recolhem informação, metam o ruído no lixo e recolham apenas a comunicação e a informação mais lúcida e aquela que verdadeiramente nos interessa. E ao não desgastarem as energias em ruído, vocês vão ver que vão saber muito melhor como lidar com certas fases da vossa vida, dos vossos investimentos e daquilo que hão de fazer para o futuro dos vossos filhos e dos vossos netos. Até à próxima e continuamos neste sentido de missão para tentar dar a melhor informação possível sobre literacia financeira e investimentos financeiros. Até à próxima, então.